Tata Lorixá, Mãe Bernadette Diogo, conte-nos sua trajetória espiritual. Eu comecei, como eu era bem novinha, bem menina, né? Na verdade, eu já devo ter quase 60 anos de santo, de Umbanda, depois Almas de Angola, que na época era Umbanda mesmo, não tinha ritual, não tinha camarinha, era aquela Umbandazinha pura, né? Que as pessoas iam para a roda, desenvolviam e depois ali recebia suas entidades e ali benziam, ali faziam as caridades, mas não tinha nada de camarinha, não existia isso, né? Então a minha mãe começou a desenvolver no centro, que era lá no Saco do Limão, no Caeira, da Maria de Pena Branca, que ela era muito famosa também, era uma baita de uma médium, já deve ter falecido há muitos anos. E ela trabalhava com o seu Pena Branca o novo. E a minha mãe começou a desenvolver ali. Depois ela, não sei por que motivo, ela saiu e foi para o centro da Dona Bia, que seria ali onde tem o penhasco, ali embaixo na praia. E até o meu marido, que era o dono desse centro, o Evaldo, ele começou a desenvolver nessa Bia também. E ali a gente até se conheceu. Depois, dali a minha mãe abandonou, não quis mais saber. Depois eu casei novinha, aí o Evaldo já na época, depois ele foi lá para Manhida, né? Já começou a frequentar lá na Manhida. Aí ele fez Pai Pequeno com o Teles, não sei se tu já viu falar no Teles, deve ter visto falar, né? E aí ele fez Pai Pequeno no Teles e depois de um tempo ele fez Babalaô na Manhida, aí a Manhida trouxe a Almas de Angola aqui para Florianópolis, do Rio de Janeiro. E aí ele deitou, né, com o Teles e depois ele fez Babalaô com a Manhida. E dali ele botou um centro lá no bairro Ipiranga, que depois de lá veio para aqui, né? E eu só ajudava ele, eu não era médium, eu cantava, era cantora, né? Como todo mundo diz que eu sou cantora. Aí eu ajudava, não lá no bairro Ipiranga eu não ia muito, porque eu tinha as crianças pequenas, então eu vinha mais, eu comecei a dar mais força assim para ele aqui mesmo, nesse centro aqui. Então era assim, eu comandava tudo, ele só se ajoelhava na frente do altar para rezar o Pai Nosso, Ave Maria e cantar os 3 pontos de Oxalá, porque o resto era tudo eu que cantava, né? A sessão eu comandava. Se eu tivesse meio chateada, meio brigada que eu não vinha, o pessoal tudo já estranhavam, né? Porque eu é que dava vibração. Na época, meus filhos eram pequenos, eram guri assim, eles batiam e eu era cantora, eles só batiam e eu cantava. Então, aí eu tinha aqueles discos, né? Procurava aprender bastante ponto, tudo, aí eu é que comandava praticamente a sessão. Eu sei que depois eu comecei a sofrer, vinha as cobranças, e eu não queria, e fui empurrando, aí até que um dia não deu, eu fiquei mal, aí era a camarinha até que depois veio a ser a minha mãe de santa, a mãe Silvia. Era a camarinha dela de babá, eu passei mal, fiquei mal, aí eu morava ali no Bela Vista, e dali eu vim aqui, cheguei aqui e já fiquei aqui recolhida. Aí eu não era nem desenvolvida ainda, eu fiz um oburi. Aí fiz um oburi, aí depois eu comecei a desenvolver. E dali depois eu fiquei bastante tempo como oborizada, e aí comecei a desenvolver, depois eu fiquei desenvolvida. Aí eu fiz babá com a mãe Silvia, que aí a minha mãe de santo que fez o oburi era a Dona Beta, já ela também não era mais do santo. Aí a mãe Silvia que me fez babá. Aí depois eu fiquei muitos anos também para fazer os 7 anos, também não queria. Depois eu comecei a ficar doente também com problema, com coisinha assim, e eu peguei e fiz a obrigação de 7 anos. Depois, aí que ele veio a falecer, aí eu peguei como diz outra trouxa, né? Aí eu não queria também, porque é muita responsabilidade, imagina um pai de santo famoso como ele era, né?
e eu pegar essa responsabilidade, então não era fácil para mim. E eu não queria, aí os filhos de santo dele, não, vamos, a gente te ajuda, eu te ajudo. Aí um dizia, não, eu te ajudo, vamos abrir, começaram a... Aí tinha os 3 meses de luto, né, que não podia abrir, reabrir. Aí a gente esperou os 3 meses e depois aí eu abri. Que estou até hoje, né, que não é fácil, é uma missão muito grande, não é fácil porque tem a cobrança, porque o falecido, o pai Evaldo fazia assim, o pai Evaldo fazia assado, e tem essas coisas, né? No começo me incomodei muito mesmo, porque era um se metendo, um dizia uma coisa, outro dizia outra, não foi fácil para mim erguer, né? Mas estou aí até hoje. Quem são seus orixás, preto velhos, beijada, caboclos e exus? Tá, eu sou filha de Ogum e Oxum, né? Meu pretinho velho é vô Venâncio, minha beijadinha é o Zezinho da Cachoeira e o meu caboclo é o seu Pena Branca, velho, é o velho. E o meu Exu é o seu Exu dos Rios, que é até o mesmo do Adilson, que eu acho que tu conhece, né? E a pombagira é a Rosita, a famosa Rosita, que era da Dona Avelina também, que eu não sei se tu viu falar na Dona Avelina. Então a pombagira é a Rosita. E eu tenho também uma padilha que até por coincidência é a padilha dele, porque a minha Oxum é uma Oxum Apará, ela é uma Oxum guerreira. Então naturalmente eu tenho essa padilha que trabalha, quando ela está vibrando como Inhansã, aí ela trabalha para essa santa, né? Que ela está guerreando, aí é a padilha que trabalha para ela, certo, né? Aí eu recebo, uma vez em outra, eu recebo a padilha. Como é ser herdeira do mais antigo e prestigiado terreiro de almas em Angola de Santa Catarina? Essa é uma honra de um lado, né? Porque imagina, né? E também não tinha outra pessoa para tocar, né? Porque eu não queria, como eu já falei na primeira ali, que eu não queria por causa da responsabilidade. E, né? Eu achava assim que eu não tinha... Porque porque tem que ter pulso, tem que ter muita, né? Para poder tocar um terreiro não é fácil. Apesar que eu não tenho tantos filhos de santo, mas os poucos que tem a gente tem que, né? E filho de santo é assim, tu acha que está agradando, às vezes não está, né? Um cobra de um jeito, outro cobra de outro, aquela coisa assim. Então, eu, na verdade, não queria, mas como eu acho que já era, de repente, eu tinha que, né? Era a minha missão, eu tinha que continuar. E também não tinha outra pessoa para continuar, porque sendo eu a esposa dele, né? E eu era de santo também. Agora, se eu não fosse santo, até podia botar outra pessoa, né? Mas aí também a gente tem os filhos também não queriam, né? Não, se a mãe não tocar, então não vai ser aberto. E não ia dar certo mesmo. Então foi aonde eu abracei, né? Porque se dependesse de mim mesmo, eu não queria mesmo. Mas só que eu acho que já era para acontecer isso, dele falecer e eu ficar com esse cargo, né? E eu tenho certeza que ele está bem feliz, porque a gente procura fazer tudo pelo melhor, muita caridade, as sessões, assim, né? Aqui é bem tranquilo, a gente procura fazer tudo direitinho, tudo Eu sou daquelas antigas, tem gente que diz que eu ainda não me atualizei, mas eu digo assim, mas pelo menos eu não gosto de muita... Sabe como é que é, né? Eu faço aquela coisa simples, porque eu sou mais de caridade e deu. Quais os dias de suas sessões? Os dias de sessão meus são às sexta-feira, sessão normal, né? E às quarta-feiras de 15 dias eu faço um desenvolvimento. E às vezes uma quarta tem uma limpeza numa pessoa quando precisa, que o médium, para entrar no terreiro, tem que fazer uma limpeza, né? Então a gente, quando é homem que faz, e quando é mulher, ou eu, ou uma filha de santo faz a limpeza na pessoa. E o resto, e sessão mesmo
é às sextas. Quando eu comecei segunda e sexta, porque o nosso ritual é segunda e sexta por causa das almas, né? Eu sempre achei que segunda-feira era o dia mesmo certo para fazer. Eu comecei com segunda e sexta. Mas depois eram as pessoas reclamando que pretinho velho fica muito tempo na terra, aí fica aquela cobrança de uma tem filho na escola, outra coisa, o outro trabalhava cedo, aquela coisa, vamos passar só para sexta, aí eu peguei e passei. Mas não foi do meu gosto não, eu queria que fosse segunda e sexta. Sabemos que é também uma grande intérprete dos pontos de Umbanda. Podias nos contar como começou? Na verdade, é como eu já falei, que a gente já frequentava o centro dessa, né, com a minha mãe, lá eu já cantava, já cantava. E eu já tinha aquele interesse de aprender os pontos, né? Porque tu tem que ter um interesse, tu tem que atualizar, tu vai no terreiro ou em casa, na época tinha, hoje tem também, mas na época tinha aqueles discos vinil, né? Então a gente tinha muito disco vinil. Então eu procurava sempre aprender cantigas novas, assim. E depois quando o Evaldo veio, botou o terreiro aqui, aí é que eu comecei a pegar pulso mesmo e cantar, que eu que comandava, como eu já falei na primeira parte, né? Quem comandava os pontos, era eu, todos os santos. Quando eu trabalhava, que eu comecei a trabalhar, para mim já era até difícil, porque se eu pegava santo não tinha quem cantasse. Já tinha esse problema. Ou ele cantava, né? Que ele também puxava bastante ponto. Mas assim, geralmente os ogãs, tinha época que tinha ogã que cantava, puxava, mas já tinha época, na época dos meus filhos já não dava, porque eles não cantavam, era eu que puxava. Então já ficava difícil. Uma mensagem para este momento de pandemia. Pois é. Na verdade, essa pandemia, para mim, não fez muito, porque eu não sou muito de esquentar, a minha vida foi quase bem normal. Eu não esquento, não. A única coisa assim que me prejudicou, que a gente sentiu falta, foi do terreiro, né? Que a gente não pode fazer sessão, apesar que eu faço muita caridade, sempre vem gente aqui para mim rezar, eu rezo muito camarim e tudo, mas a sessão fez bastante falta, né? Agora porque na verdade para mim existe a doença sim, mas é muita fantasia, não é aquilo tudo também. Então eu dizia assim que eu fiquei com medo, que tem muita gente, eu tenho amigas assim que estão quase loucas por causa da pandemia, para mim não atingiu em nada. Não fico preocupada, a gente se cuida, às vezes vai no lugar, é obrigado a usar máscara, porque é obrigada, não que... Para finalizar, podia nos dar uma honra de cantar uma cantiga? Tem bastante cantigas lindas, né? Mas eu vou cantar de Ogum, que eu sou filha de Ogum, né? Então vou cantar uma de Ogum. Que noite linda, que belo luar, São Jorge está de ronda, São Jorge é militar. Que noite linda, que belo luar, São Jorge está de ronda, São Jorge é militar. O terreiro está em festa, em homenagem a Ogum. Ele é Ogum Iara, sentinela da Oxum. Mãe Oxum vibra nas águas, Pai Ogum vibra na terra. Saravá Ogum Iara, vencedor de todas as guerras. Pode nos deixar uma mensagem final? Eu primeiramente quero agradecer a ti, né, por ter vindo aqui fazer essa entrevista comigo, ao Luiz Pérez, que eu sei que ele que fez toda essa força para tu vir aqui para fazer a entrevista, né? Então eu agradeço bastante ao Luiz e a ti. Como é teu nome? Arnoldo. E quero deixar uma mensagem para todos, né, de muita luz, de muita paz, né? Que a nossa Umbanda, apesar que tem muitos altos e baixos, tem pessoas assim mas que manda é a nossa intenção, é a nossa vibração, fazer a caridade, não olhar a quem, né? E
Eu desejo assim muita luz, muita proteção, muito axé, que os nossos orixás, Papai Ogum, Mamãe Oxum, nosso Papai Oxalá, Xangô, todas as entidades divinas, espirituais possam nos proteger sempre, que a nossa ascensão seja de muita luz, de muita glória, de muita paz espiritual, né? Que as entidades estejam sempre presentes, né? É isso que eu desejo.